nome é Jairo Manuel Lacerda Pina, sou nascido no distrito de Aracati de Minas. Eu nasci em 26 de julho de 1961, atualmente 64 anos. Filho de Antônio Pereira Pina e Odete Lacerda Pina. Eu sou o caçula de 8 irmãos. Eu tenho 5 irmãos e 3 irmãs. Fui casado com Marta Aparecida Gonçalves Pina e tivemos um casal de filhos, que é o Antônio, que é o Tufi, conhecido como até atleta, foi profissional também, e hoje militante aqui no futebol regional aqui, e a Tatiana Pina, que é psicoterapeuta. Graças a Deus, Deus me abençoou com uma família maravilhosa, muitos amigos e tal. E os meus irmãos José Vilas Lacerda Pina, que é o único falecido, que é o nosso irmão mais velho, é o Jorge Antônio Lacerda Pina, a Maria Aparecida Lacerda Pina, João Batista Lacerda Pina, Juarez Vilas Lacerda Pina, Maria Bernadette Lacerda Pina e Maria Elizabeth Lacerda Pina. E eu, Jairo Manuel Lacerda Pina, o caçula. O meu início no futebol, contato, assim, vamos dizer, futebol em campo, campinhos de pelada lá em Aracati, foi no Nacional Futebol Clube, com o Tuta e depois o Zé Caneca, que eram as pessoas que mexiam com o futebol dos garotos lá em Aracati, faziam um trabalho muito bacana pra gente lá. E sempre, né, tinha jogos aos fins de semana, e quando não tinha, a gente tinha entre nós aquele treino e tal, e ali a gente fez muita amizade, que permanece até hoje, uma geração muito boa em Aracati de jogadores, né? Esse time mesmo, essa equipe do time, que era o primeiro quadro de Aracati, aos domingos à tarde, eu largava tudo e ia para a beira do campo para ver meus ídolos, que era a família dos Oliveira, né? Sou Jair Oliveira, Jair, Nena, Edmar, Josmar, aí tinha os outros, né? O Nadim, Zé Oliveira. Então, assim, eu vi muitos craques lá que eu até admiro. Aquela coisa assim, natural, o futebol que eles jogavam. Esse futebol que a gente fala aí de toque de bola, de técnica e tal. E eu ficava vendo aqueles caras e falei, um dia eu quero jogar nesse time aí. E o meu sonho era ser primeiro quadro do time de Aracati. Graças a Deus realizei. E acho que eu fui além disso, né? Que eu, através da mudança dos meus pais para Cataguases, aí aqui, morando aqui na vila, esses campinhos de pelada aqui, meus irmãos também jogavam futebol, jogavam muito bem, eu sempre acompanhando, eu como caçula. Eu vi aqui no campo aqui da Casa Felipe, que era o campo flamenguinho, né? Eu vi Itaci, Raulzinho, Rosendo começando, Jorge Coleiro, Cabeleira, e aquilo foi, né, a gente, todo mundo ligado. Eu ia para uma manufatura, morando aqui pertinho aqui, eu via Walter e Valdir começando, Dinheiro, né, Moisés Goleiro, que para mim era, né, um monstro, né, e tal. E grandes jogadores, né, que o Jaime Preto, né, então você via falar, os papagaios, Carlinho, Cláudio, Fernandinho, então assim, Plácido, que é o meu ídolo, o meu ídolo no futebol aqui na região é o Plácido, tanto é que eu gosto de usar a camisa 8, porque eu vi o Plácido jogando no Manufatura em 1976, com a camisa 8, e o meu primo era o goleiro do Manufatura, que é o Evilás de Recreio, o Vilazinho, um goleiro que jogou na região toda aqui e tal. Então isso aí foi essa memória que a gente tem, né, do espelho que a gente via, dos craques que a gente via aqui na região, e muitos outros aí, outros, equipe RP Junqueira, Ideal de Recreio, era falado, né? A gente conhecia os jogadores pelo rádio, a gente ouvia, quando via eles na rua, assim, eram nossos ídolos, a gente tinha assim um glamour. Quando saía um jogador do Operário para o Flamenguinho, para o time, era o rádio que anunciava, tinha entrevistas nos treinos, né? Então, assim, aos áureos tempos do futebol de Cataguases. E eu, graças a Deus, aí depois mudei para São Paulo, e família toda futebolística e tal, e eu, por ser o mais novo, tive muito apoio na família e tal, e ingressei no futebol, na várzea lá em São Paulo, no Nacional Futebol Clube, do bairro Bom Retiro, que é o primeiro clube de várzea de São Paulo, talvez um dos primeiros do Brasil. Eu tive assim, o privilégio de ter iniciado em São Paulo aos 10 anos de idade, né, no Dente de Leite, que falava, né, aos domingos de manhã. A gente tinha ali no bairro, ali, a molecada ali. Aí depois dali eu
partindo, tentando, né, a carreira de profissional nas peneiras e tal, mas não conseguia em São Paulo, que era muito fechado. Aí fui levado à Portuguesa Santista, aos 15 anos. Fiquei lá 2 meses, mas devido ao trâmite, né, descer de São Paulo para Santos e tal, era complicado, eu dei uma pausa ali e depois, no ano seguinte, eu fui para o Paulista de Jundiaí. Aí já foi uma coisa mais... Que ano foi? Em 1979, fui para o Paulista de Jundiaí. Aí fiquei lá, aí em 80 eu fui para o Aliança Clube de São Bernardo. E lá uma coincidência, por incrível que pareça, sem saber de nada e tal, depois de 2 meses lá no clube, fui saber que o treinador era cataguasense. Eu conheci a família dele aqui, que era o Fernando Martins, conhecido como Didi, irmão do nosso saudoso craque Emílio, o irmão do Emilinho, que estava lá em São Paulo, trabalhava na metalúrgica e fazia o trabalho na categoria de base do Aliança Clube. E ali surgiu uma amizade, a gente conversando, com essa família toda, e uma pessoa que me ajudou muito nesse processo lá e tal. Aí logo em seguida eu fui para o São Paulo Futebol Clube, né? Mais uma etapa na minha formação de categoria de base. Fiquei no São Paulo, pertencendo ao São Paulo em 81 e 82, e tive a oportunidade de treinar, fui campeão sub-20, né? Fala hoje, seria juniores na nossa época. Do estado? O campeão paulista, né? Pelo estado lá. E posteriormente fui emprestado ao Goiás, profissionalizei e fui para o Goiás. Eu peguei um São Paulo na época de 81, 82, 81 eu treinava com jogadores, Valdir Pérez, Oscar Dário Pereira, Marinho Chagas, que para mim foi ao meu ver o melhor lateral, né, que eu vi assim, jogar. E Serginho Chulapa, Mário Sérgio, que uma habilidade, sabe, os caras, você tá ali no meio dos caras assim e aprender um pouco com eles e ver que categoria. Zé Sérgio, um ponta esquerda, assim, que fez história, né, no São Paulo. Aí depois fui para o Goiás. E lá no Goiás eu fiz parte talvez é considerado o melhor elenco que o Goiás já formou, que foi inclusive o que fez esse Goiás hoje estar aí financeiramente bem. Craques como Luvanor, Gilson Jader, Zé Teodoro, Cacau, foram assim uma geração. Carlos Alberto Santos, Botafogo, Kashima, né? Até tive o prazer de estar com ele aqui quando veio a seleção do Rio de Janeiro aqui, e nós jogando lá no Campo Flamenguinho, joguei contra, nós até ganhamos de 2-1, inclusive eu fiz o segundo gol da nossa seleção aqui, porque festa para eles, para nós não, né? Para nós é a camisa da nossa cidade, né? Então a gente entra em campo e doa, né? Então assim, eu fiz parte de uma história, porém assim, nesse elenco do Goiás, eu era o suplente que mais entrava no meados dos jogos, né? Porque tinha um meio campo lá, Carlos Alberto Santos, Luvanor, que é considerado o Zico do Goiás, né? O craque do futebol goiano, que na época depois foi para a Itália. E o Washington Cavanhaque, talvez vocês lembrem dele, foi uma revelação do Guarani de Campinas. Em 72, o Washington era considerado o novo Pelé que estava surgindo no Brasil. É uma das grandes conquistas da minha vida, das grandes alegrias do futebol, foi ter vestido, né, essa camisa aqui do São Paulo Futebol Clube, na base, sub-20 hoje se fala, né? Aí a camisa 10 aí, onde nós ganhamos um título na Vila Belmiro, em cima do Santos, 2-0 para nós. E aí a camisa 10, né, que eu mais usei, mas também usava a camisa número 5 também, porque a gente tinha que, né, ser polivalente, né? Então, graças a Deus, foi uma grande lembrança da minha trajetória no futebol. Em 1983, eu fui para o Campinense Clube na Paraíba, um grande clube no futebol paraibano, uma rivalidade enorme com o 13, os dois times de Campina Grande, é coisa absurda, só quem viveu é que sabe. E, inclusive eu fiz a minha estreia num jogo contra o 13, onde nós ganhamos de 1-0, né? E posteriormente, aí, após isso, final do ano,
eu resolvi dar uma pausa na carreira e vim embora para Cataguases. Foi onde que eu tive o primeiro contato com o futebol, assim, eu adulto, a não ser, assim, já tinha contatos antes, esses jogos de festa, de final de ano e tal. Mas eu voltei e vim para o Operário. Joguei um regional aqui, um turno do campeonato de 1984. Encontrei uma equipe maravilhosa, jogadores, Jorge Coleiro, Emílio, Cari, Elis Toledo, Tunim Laranjeira, então assim, Marco Lomeu, Amora. Então, eu peguei assim uma geração boa, um time bem montado e eu encaixei bem nessa equipe. E encaixei tão bem que quando terminou o primeiro turno, meu amigo Zé Carlos Jiboia, que foi jogador de futebol também, né, na nossa região, base do Atlético Mineiro, insistiu para que eu voltasse e retornasse ao futebol profissional. Foi onde que eu fui parar no Valério Doce, através do meu amigo, até agradeço ele, que foi uma grande bênção na minha vida, foi a minha ida para o Valério Doce. E lá fiz uma excelente passagem lá, um ano no Valério Doce, fizemos um ótimo campeonato mineiro e conheci minha esposa lá. Mas um ano depois, não chegando a um acordo para uma renovação de contrato e tal, e eu acabei, né, com as minhas raízes, né, a gente que é roceiro, sabe como é que é, né? Gosta, qualquer coisinha, opa, vou para minha roça lá, e acabei dando essa pausa no futebol profissional, que a última equipe profissional que eu joguei foi no Valério Doce, mas sempre tive vínculos com o clube lá. Minha falecida esposa, né, ser de lá, eu estava sempre, aí acabei depois, isso foi no ano de 1984 para 85, aí no ano de 92 eu estava lá de férias, acabei fazendo um contrato com eles aos 31 anos e joguei a primeira Copa Minas Gerais, onde eu sou vice-campeão. Você vê, aí passou mais 10 anos, em 2002, eu fui gerente de futebol do Valério Doce. Então, assim, graças a Deus... Sentou praça. Eu tenho, assim, tive um ótimo relacionamento na minha carreira e tal, graças a Deus, onde eu passei. Às vezes, saía, mas sempre com as portas abertas. E aqui na região, né, eu trazendo aí para a região aqui, eu sempre inseri no futebol. No meu Aracatizinho lá, né, que é a terrinha nossa, mas jogando aqui, Ribeiro Junqueira, de Leopoldina, fui campeão regional pela Liga Juiz de Fora. Qual ano? De 1985, quando eu parei com o profissional, eu vim embora. Aí o Operário, que é o clube que eu mais joguei, que é a minha paixão, né, é o meu clube de coração, várias vezes campeão, bicampeão regional, fui treinador em 94, 95, entendeu? E é uma geração ótimo que eu peguei ali no Operário ali. Você participou daquele time que ficou um tempo sem perder aí? Eu fiquei quase 50 partidas. 72. Eu devo ter participado de umas 50 e poucas, porque... Isso foi qual 94, 95. O Operário fez... Mas você tudo de partida Sim, em 2 anos? 2 anos e meio. Eu mudei de Aracati para Cataguases. Você vê, eu vim como treinador, eu vim como treinador desse time, dessa base, para a Liga Juiz de Fora, nós somos vice-campeão. Aí eu falei, não, eu vou voltar a jogar. E treinador melhor do que eu, tem um aí, que é o Bastião Cardoso, irmão do Walter Valdir, Bastiãozinho, cara excelente, estava no aspirante. Aí eu voltei a jogar, me preparei e tal, e acabei achando um lugarzinho na equipe ali. Fazendo ali um falso 9 ali e tal, mais experiente e tal. E a equipe do Operário chegou o Marcelo, que era o único de fora, o Rabiola, de Recreio. Marcinho, Simar, Cláudio Mamão, Noca. Maninho, Iru, João Márcio, Pedrinho, eu e Fernandinho. Esse era o time base. Mas tínhamos ali falecido Jean, que era um jovem que estava sobressaindo aí, Marcão Pé de Anjo. Depois no ano seguinte veio o reforço com o Peão, né, que é o outro que foi reforço para nós, para a nossa equipe aí, o Claucilei, André, então eram os jovens, né?
jogadores ali que era do aspirante subindo para a equipe de cima. E outros, mas esse período foram 2 regionais, 94, 95, e 3 da cidade. A gente até na época daquele papatudo da Globo, da Xuxa e tal, que ganhava do nosso time, passou a ser, que considera na região, que o papatudo foi uma fase excelente. A equipe do Operário de 94, 95 e 96, ela chegou a ficar mais de 70 jogos invictos. Por incrível que pareça, o último jogo onde foi a invencibilidade quebrada foi a decisão aqui com o Ideal de Recreio, que o Operário saiu na frente empatou lá, aqui 1-0 para o Operário no primeiro tempo e tomou a virada de 2-1. Ali o Ideal campeão, que também era uma equipe muito forte, sempre foi, né, tradição, e o Operário, além de perder o título, onde quebrou aquela sequência de partidas invictas, entendeu? Jairo, conhecido aí como Jairo Pina. O Jairo é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por ele. O Jairo não é da minha época não, tá? Ele veio depois, mas é engraçado que o Jairo estava jogando no Juvenil, né? Na época falava Juvenil de São Paulo, e ele foi dispensado pelo São Paulo. Infelizmente, naquela época, o São Paulo dispensou muitos grandes jogadores, como dispensou o Jairo e dispensou o Davi Luiz também, né? Então, nessa época, eu tinha amizade com os irmãos do Jairo, né? Eu não tinha muita amizade com ele, tinha muita amizade com o meu irmão. E ele veio me procurar, junto com os irmãos dele, para ver se eu conseguia algum lugar para ele poder jogar. Né? Eles estavam procurando e se tinha jeito de eu indicá-lo lá para o Atlético Mineiro. E eu falei com o Jairo que no Valério Doce, o técnico do Valério Doce, que era o Dalcio Laviola Matos, era meu amigo e foi meu treinador no Atlético. Que eu poderia ligar para ele, dar referência para ele poder ir para lá. Eu liguei para o Dalcio e dei referência, né, do Jairo para ele, né, através do meu irmão, que já conhecia mais o Jairo, essas coisas. E o Dalcio falou, se ele for mesmo do jeito que você está falando, ele já vai vir para jogar. Aí eu conversei com o Jairo foi lá para o Valério Doce, tá? E realmente jogou muito bem lá. O Dalcio sempre me ligava elogiando muito o Jairo. Mas engraçado disso tudo que eu levei o Jairo lá para poder jogar no Valério Doce. Ele acabou constituindo a família dele lá, casando com a menina de lá, né? Teve um menino dele que já está fora, né? Parece na Europa, na Ásia, jogando. E foi de lá que ele conheceu a esposa dele. Mas o Jairo, na acepção da palavra, é um cracaço de bola, tá? Ele está aí entre esses melhores jogadores que já passaram na nossa região. É um cara que eu respeito muito e jogou muita bola. Eu não posso nem falar tanto do Jairo, porque o Jairo para mim é um afilhado. Um beijão no coração, Jairo. Eu fiz 2 jogos marcantes, talvez até 3, porque a final também, o primeiro jogo foi aqui uma noite, numa quarta-feira, Ideal de Recreio e Operário, aqui no Amador. O Operário, nós ganhamos de 5-1 do Ideal. Ali foi um jogo, inclusive foi a noite que o Zé Carlos, meu amigo, o Jiboia, desceu no vestiário do Operário depois do jogo e insistiu para que eu retornasse ao futebol profissional. Esse foi ano? Em 1984. O Ideal com um time massa, né? E nós também um time muito forte. E aquela noite eu fui muito feliz, fui muito bem. E depois do Campeonato Mineiro, no retorno contra o Atlético Mineiro. Valério Doce. Valério Doce e Atlético Mineiro, 1-0 para o Valério Doce em Itabira. Talvez seja a partida que eu considero, talvez não, a partida que eu considero que eu fiz assim, aquele jogo perfeito, porque eu era armador, né? Eu seria o camisa 8, vamos dizer assim, o segundo volante e tal, e eu consegui fazer um jogo contra o Atlético Mineiro que acabou o jogo, ganhei todos os prêmios, tive uma tarde muito feliz lá em Itabira. Foi qual data isso? Em 1984. Mesmo ano. Mesmo ano. Foi então. Logo em seguida, eu saí daqui do futebol amador, estava tão bem aqui, que eu me preparava, me cuidava, que acabei e tal. E em 85, quando eu retornei, eu fiz um jogo muito bom também pelo Ribeiro Junqueira, numa final contra o Nacional de Muriaé,
lá em Muriaé, primeiro jogo da final, onde nós somos campeão da Liga de Juiz de Fora, seria o regional de 1985, que é uma equipe também que, essa equipe lá no Ribeirão Junqueira, ela é muito reconhecida como uma das melhores que o Ribeiro formou na época. Eu também tive o privilégio também de jogar com um jogador que veio do Valério Doce, um bom jogador, por sinal, o Jairo Pina, de Aracati. E eu só não estou lembrado do período, mas um jogadoraço também, tá? Jogando no meio de campo, tanto na ponta de lance quanto ali de volante ali, entendeu? E eu tive o prazer de jogar do lado dele, entendeu? Às vezes eu já fui jogar em Aracati, jogava contra ele nos times do Euridice. Eu joguei quando ele lá, depois foi embora, mas era um bom jogador, tá? Era um jogador também que gostava de treinar e era esforçado e fazia de tudo para ganhar os jogos, não gostava de perder. E o Campeonato Mineiro de 84, por incrível que pareça, o Valério Doce, quando eu cheguei lá, estava na lanterna do campeonato. Aí chegou mais uns reforços ali, trouxe um meia chamado Vitor Capucho, e nós encaixamos no meio campo, e de lanterna nós chegamos a jogar o quadrangular final no retorno. E ali eu tive o prazer de jogar contra o América Mineiro, que tinha o Ludo, nosso conterrâneo aqui, um craque de bola, na ponta direita do América, e na ponta esquerda o falecido Zezé também, né, de Recreio, jogou no Fluminense e tal, que para mim, dos jogadores que eu vi, que eu joguei contra, eu achei assim um cara diferenciado, como diz a palavra. Cara, eu fiquei impressionado com o futebol do Zezé. Ele não é à toa que tem que passar em seleção brasileira, né? E contra o Atlético, eu já frisei, para mim foi a partida mais perfeita. Uberlândia, lá em Uberlândia, Guarani de Divinópolis. Eu joguei Esse Zezé é um, né? Então, eu joguei mais contra, né? O Atlético Mineiro, tinha Reinaldo, esse Atlético que nós ganhamos deles, tinha Reinaldo, Éder, Nelinho, João Leite, um timaço, Everton de São Paulo, Cruzeiro, teve o Palinha, né? Que era um dos ídolos, né? Porque na infância cruzeirense, que os meus ídolos no futebol é Tostão, de Seu Lopes, Piazza, Zé Carlos, Joãozinho, Nelinho, Palinha. Até 80, Cruzeiro. Depois disso, eu já diminui um pouco, aí veio o Flamengo também, que é o lado flamenguista também, com geração de Zico ali, Carpegiani. Para mim eu vejo o Carpegiani como o jogador mais completo. Que ele fez as 3 funções no meio de campo. Ele era o 10 no Inter, Copa de 74 foi o volante, depois veio o Flamengo, o armador, e foi um cara que, para mim, a chegada dele e o Raul no Flamengo elevaram o patamar do Flamengo naquela época. Porque o Flamengo era um time de Rio de Janeiro, passou a ser um time do Brasil e da América e do mundo, né? Então, assim, jogadores experientes que ajudam. Então, esses caras... E tive um curso, né, de treinador também, que eu fiz em São Paulo, pelo sindicato lá. Lá o Carpegiani, na época, era treinador de São Paulo, eu tive aula com ele, conversando com ele, contato, e é um cara que, para mim, foi o jogador mais completo que eu vi jogar. Eu encerrei minha carreira profissionalmente no Valério Doce, em 92. E fiquei no amador aqui mais tempos e joguei até 95, aliás, até 96 eu joguei. Tive uma passagem rápida no Flamenguinho, até o Ivaí Júnior era o presidente, né? Um amigo nós jogamos junto no Dente de Leite Flamenguinho em 76, ali construímos uma amizade de anos, né? Com uma geração ótima, que é treinado pelo nosso falecido amigo Coramba, né? Então eu fui lá para me despedir, né? E para tentar ajudar em alguma coisa, mas aí eu parei e fiquei jogando nos distritos. Aí até 55 anos estava defendendo a camisa do meu Aracatizinho lá. Eu vim aqui falar sobre um grande jogador que veio do nosso distrito de Aracati, nosso amigo Jairo Pina. Foi um dos melhores meio atacantes que Cataguás teve. Ele destacou na categoria de base de São Paulo, foi para o Valério Doce
no primeiro quadro, no profissional, e depois veio aqui para Cataguases jogar no Flamengo e no Operário. No Flamengo de Cataguases nós jogamos juntos, foi um prazer em tanto jogar com o Jairo. O Jairo foi um dos grandes jogadores, e é destaque em Cataguases como um dos maiores jogadores de campo de Cataguases já teve. Jairo Pina, o garoto de Aracati para nossa cidade de Cataguases, para o futebol de Cataguases. Como treinador de futebol aqui na região, eu treinei a primeira equipe, o Operário, né, em 93, depois retornei a jogar, aí depois deu um tempo, aí fui treinador no Esporte Laranjal, no Ideal de Recreio, no Ribeiro Junqueira, inclusive conquistando um título aqui do Regional da Liga invicto, né? Uma ótima passagem. O Ribeiro foi em 2013, se eu não me engano, 2013. E 2012 no Esporte, né? O Ideal 2016, se eu não me engano, 2015, por assim, porque, né, falha a memória. E o Operário sempre ali, agora como coordenador da equipe principal e trabalhando na escolinha. Porque eu vejo assim, esse trabalho com as crianças é um trabalho, a escolinha do Operário tem, vamos dizer assim, como lema, educar, integrar, socializar. É a escolinha de futebol. O Operário não é um projeto de alto rendimento. Ali a gente não está ali para pensar ao garotos, para levar, fazer teste de equipes, tal, apesar de que o Operário, se quiser partir para isso aí, tem condições de fazer, mas não é o nosso foco. Nosso foco mais é fazer a integração. Inclusive essa semana nós vamos decidir uma copinha da amizade, sub-12, e a decisão vai ser lá no Ibrahim, contra a equipe dos Joias da Taquara Preta, que é uma escolinha muito boa também, que está ocupando aquele espaço lá do campo da Taquara, com apoio lá da comunidade, tem uma comissão técnica fazendo um excelente trabalho lá da escolinha, e hoje é o que me satisfaz, né? Você está ali educando as crianças, né? Ajudando ali os pais ali, para que hoje a criança tenha assim, um espaço físico ali, um ambiente saudável, né? Porque tá difícil achar hoje, no nosso tempo, né? Vocês mesmos sabem da nossa infância aí, quantos campinhos de pelada a gente tinha aqui no centro da cidade, se for contar aqui, né? Hoje não tem mais, e se tiver também, já não está tão seguro assim para a gente deixar nossas crianças ali. Nós estamos aqui na escolinha do Operário, né? Onde a gente tem um trabalho aqui como técnico, né? Categoria sub-14 aí, nós participando agora nesse momento do campeonato. Aí estamos aqui no treino pronto, que vai ter um jogo amanhã. A molecada está aí dando, né, os primeiros passos aí no futebol aí do nosso azulão aqui da região aqui. Tá bom. Falar de Jairo Pina é muito fácil, pois trata-se de uma pessoa totalmente voltada para o bem e que não guarda consigo as informações que tem. Ele elevou muito o nome da cidade quando atingiu o alto da carreira ao atuar pelo Tricolor Paulista e São Paulo. Veio um time de raiz, de milha e de careca. Olha bem que responsabilidade. Agora voltou sempre ajudando o Operário como técnico. Atualmente a gente sabe que ele é técnico das divisões da escolinha do Operário. Toda terça e quinta está lá presente, administrando seus ensinamentos adquiridos anteriormente. Nós temos certeza que não só ensinamentos futebolísticos, mas também formando cidadãos, principalmente, que melhora muito a sociedade nossa. Parabéns, Jairo Pina, que você representa pelo futebol da nossa cidade e região. Fica aqui, mais uma vez, nossos votos de muita felicidade para você e família. E eu vejo, né, atualmente, como coordenador do Operário, nós participamos agora de 2 regionais, e eu vejo assim, Cataguases tem muito potencial. Temos bons atletas aí, porque às vezes a pessoa, no meu tempo, não, tem hoje. Agora, no nosso tempo, tinha uma estrutura melhor para esses jogadores. Os nossos clubes estavam mais em evidência e tal, mas eu creio que com um apoio aí, se nós conseguíssemos, igual até que agora, esse ano,
o Operário até conquistou aí uns patrocinadores, né? Nós tivemos a presença ali do Sicredi, BH, outras, a Frank, Biscoitos, a Líder. Então assim, aquilo deu a gente um ânimo para que você possa manter o Operário e torcendo também. Agora aí nós estamos vendo aí o Flamenguinho retornando aí no Campeonato da Cidade, o São José, do time do bairro aí, né? Disputando o Campeonato Oficial da Liga. Então isso é muito bacana. É o lado de Leite? É o do Dico Leite, então isso é muito bacana, assim, é um resgate, né? Nós temos a Copa Verão, organizada pelo Tucano, está tendo um apoio da prefeitura aí, para que ele tem que ser, acho que o poder público, o privado, o nosso comércio, indústria, eles tinham que ter os olhos um pouco mais, investir um pouco mais, para que a gente possa ter aqui uma sociedade assim mais saudável, com mais lazer, que é um lazer que o brasileiro gosta de futebol. Então eu vejo assim, nós poderíamos ter as escolinhas de futebol, que tem, a gente sabe que trabalham com muita dificuldade, ali, né, a pessoa que está à frente ali, ralando. Então assim, eu vejo que poderiam apoiar mais, para que a gente, nossas gerações futuras aí, tenham histórias para contar, né, do que viu ou do que viveu, como a gente tem, graças a Deus, né? A gente presenciou o nosso futebol de Cataguás, os anos dourados dele.